Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui em Santa Cruz do Capibaribe, sou contador, sou advogado. Hoje, 5 de março de 2025. Meu muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que dá seu like e faz seus comentários e dislike também. Muito obrigado mesmo. Obrigado às 81 pessoas que visualizaram o meu último vídeo, que estou muito feliz com isso. E a meta continua, peço a sua ajuda, peço para um amigo, para uma amiga, para a sogra, se inscrever no meu canal para que a gente até o final do ano ultrapasse os 1000 inscritos. Hoje eu falarei de um tema interessante, fora, vamos dizer assim, fora da minha competência, que eu não sou muito, assim, com muito conhecimento em geopolítica, mas me chamou a atenção uma matéria no Globo, no dia 9, né, de março, que diz o seguinte, né, o tema diz o seguinte, né, plano de rearmamento e bilionário da Europa esbarra em desafios industriais e de cooperação em meio ao afastamento dos Estados Unidos. O que acontece? A Europa, desde 1890, né, vamos dizer assim, os Estados Unidos assumem a competência, né, de ser uma das maiores potências do mundo em termos militares, em termos de indústria, em termos de ciência, enfim, a hegemonia americana. E a partir da Segunda Guerra Mundial, quando houve o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Europa se comprometeram a trabalharem mutuamente, trabalharem unidos. E os Estados Unidos prometeu defender a Europa, o continente europeu, tanto é que criaram a OTAN em 49, por aí, 48, 49, que é como finalidade específica evitar o crescimento do comunismo, né? Isso vem coincidindo até 1989 com a queda do Muro de Berlim, né? E, vamos dizer assim, a falência, vamos dizer assim, da uma antiga União Soviética, e que a Europa se acomodou e não investiu em armamento, em poderio militar, como tinha a proteção dos Estados Unidos. E achávamos que, com a queda do Muro de Berlim, o comunismo teria ido ao fim e a competição entre Rússia e Estados Unidos também tinha chegado ao fim. Lê do engano. A Rússia se reergue, se protege também, tem medo da OTAN, e que esse conflito, né, nós saímos, a Guerra Fria acabou, eu acho que acabou, né, com a queda do Muro de Berlim, nós entramos numa nova era geopolítica, e essa nova era, vamos dizer, pós-modernidade, ela se quebra com a estrutura, com a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022. Pois é, nesse momento se desmorona todas as estruturas das organizações internacionais que foram criadas exatamente para manter um certo equilíbrio, uma certa harmonia no mundo, evitando uma terceira guerra mundial. Sabemos que uma terceira guerra é o fim do mundo, o fim do planeta Terra. Fim do mundo não, o fim do planeta Terra. Então, não sei quem vai dar o primeiro tiro, mas que nós estamos em caminho dessa terceira guerra, nós estamos. Com o advento da eleição do Donald Trump, o que a gente percebe? O Donald Trump está fazendo uma política de retornando os Estados Unidos a uma época que não existe mais. E ele traiu, vamos dizer, a Europa, né, quando fez um acordo direto com o Putin, tentando encontrar uma saída para a guerra da Ucrânia, que eu não vou me estender, porque é o conhecimento de todos, aquela última confusão dele com o presidente da Ucrânia lá, aquela agressão que o presidente da Ucrânia, aquela humilhação, né, vamos dizer assim, que o presidente da Ucrânia foi submetido. Nós sabemos que as negociações multilaterais, elas não são uma confraria, elas têm as agressividades, mas não a humilhação ao ponto que fez o Donald Trump ao presidente da Ucrânia. Mas o que eu chamo a atenção é que com isso os Estados Unidos abandonam depois de 70 anos, né, ele simplesmente de um dia para a noite, ao apagar das luzes, rompe esse acordo de proteção à Europa. E o que acontece? A Europa, 27 países, que é a União Europeia, mais a Inglaterra, né, hoje estão abandonados, solitários, sem um poderio militar para se defender, né? Eu sei que
Tem país na França, parece que tem um problema nuclear, a Inglaterra também tem energia nuclear. Eu não estou aqui, não sou um especialista para dizer quais a Alemanha também deve ter uma força militar interessante, mas a Alemanha ficou muitos anos sem poder investir, até por questões, né, de acordos internacionais, que a Alemanha não pôde investir em guerra. Hoje a Europa, o Donald Trump quer que a Europa aumente em 2% o custo da OTAN, porque a administração da OTAN é o custo dos americanos, a Europa parece que faz pouco, paga pouco. E ele quer, o Donald Trump quer que a Europa colabore, né, pelo menos 2% do PIB de cada país para as despesas militares, em defesa da Europa. O que acontece? Com a desconfiança e com a saída de Trump da defesa da Europa, esses países precisam de investir em armas para se defender. Acontece que eles têm dificuldades logísticas, eles têm dificuldade de espaço, eles têm dificuldades industriais, porque não se faz uma indústria armamentista do dia para a noite. Eles se acomodaram com a fabricação de armas então, dos Estados Unidos e tal, Inglaterra, né? Então eles estão assim quase desprotegidos. Isso cria um investimento muito alto. A Europa vai ter que às pressas correr para se armar, para defender-se de Vladimir Putin. Isso encontrará, obviamente, dificuldades, como eu falei, investimento, logística, espaço, enfim, tem conflitos sociais, a Europa não está muito unida, né? Países com uma direita radical, países com socialismo, como é o caso de Portugal, né? A Alemanha está com problemas políticos internos, a Inglaterra também saiu do Brexit, né? A Inglaterra também não está muito bem. Esse é o grande problema. Isso gera o quê? Um medo, gera uma desconfiança, né? O mundo, ele ressurge, uma nova era, né? A partir de 22, quando acho que foi dia 22 ou 24 de fevereiro de 2022, quando Putin invade a Ucrânia, o cenário mundial desaparece. Os organismos multilaterais como ONU, OEA, OMC, essas organizações, Organização Internacional do Trabalho, tudo isso desaparece, elas se apagam. A ONU está destruída, porque são 193 países que são membros da ONU, mas a ONU não tem mais voz. Porque ela, como sabemos, ela tem um defeito de nascença, que é a questão do Conselho de Segurança Nacional, que é, vamos dizer assim, as decisões, as resoluções do Conselho de Segurança Nacional é que tem o poder judicante, ou seja, o poder de obrigar, de punir. As assembleias da ONU, outros acordos, eles não têm uma obrigação, os países não são obrigados a cumprir. Agora, o Conselho de Segurança Nacional, a decisão do Conselho de Segurança Nacional é lei para todos. Mas o que acontece? Os países membros do Conselho é Rússia, França, Inglaterra, Estados Unidos, parece China, eles têm o poder de veto. Então, se um país veta, nada se produz no Conselho de Segurança. Então não adianta o Conselho de Segurança se reunir, da ONU, se reunir para decidir, por exemplo, que a Rússia saia da Ucrânia. Não vai ser cumprido porque a Rússia veta. Aí tem uma decisão do Conselho de Segurança Nacional que tem que obrigar a Ucrânia a entregar, vamos dizer assim, os minerais para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vetam. Um exemplo, tá? Então, esses órgãos perderam a validade, vamos dizer assim. E o que surge agora, o momento é uma escuridão, são trevas, a gente não sabe o que está acontecendo, o que vem. Eu não enxergo, né, que os países, as lideranças europeias, não se apresentam de uma forma conjunta, de uma forma que você diga assim, são líderes que chame para si a responsabilidade e que criem novos organismos internacionais que encontrem, que lidem a favor da paz. Temos a liderança do presidente da França, o primeiro-ministro da Inglaterra muito apagado, o rei da Inglaterra também dizem que ele faz muito lobby, né, nos bastidores, tomara que sim, o rei Charles III. Só tem o Macron na França. A Alemanha com um processo político ainda meio confuso, né? Itália também. Então o que acontece? É uma falta. O mundo está à deriva, o mundo está sem comando, o mundo está sem uma diretriz.
né? Potências como China, Rússia aliadas, os Estados Unidos agora mais a favor da Rússia do que nada. Então, tem o chamado mundo, o Sul Global, que é uma tentativa do presidente Lula de se fazer presente, de fazer líder desse. Também não vejo os chamados BRICS, também não tem potência política. Então, é um mundo sem direção, né? Vamos dizer assim, nós perdemos o controle, né? A ONU tinha, até poucos anos, né, uma decisão da ONU valia, uma decisão, os países iam lá, faziam um acordo, mas agora China, Rússia, Estados Unidos não chegam mais a um acordo. Você vê essa briga louca do Donald Trump com relação a essa doença dele que ele inventou sobre as tarifas. Tarifa todo mundo, penaliza 25% o aço importado do Brasil, tributa 25% dos produtos da China, os produtos do Canadá, eu vou aumentar, vou triplicar, porque o Canadá, Ontário lá no Canadá, resolveu aumentar a energia elétrica fornecida para os Estados Unidos. Nós estamos numa guerra. Não é uma guerra de militares, mas é uma guerra, vamos dizer assim, uma guerra econômica, uma guerra que se transforma, que para se transformar numa disputa militar falta pouco. Nós sabemos da arrogância de Donald Trump. Ser um organismo multilateral como a ONU, enfraquecida, é um perigo. Ele já disse que quer o Canadá fazendo parte do 51º estado dos Estados Unidos. Ele disse que quer a Groenlândia. Para ele invadir a Groenlândia é fácil. Isso pode ser, até ontem eu vi uma astróloga dizendo que ele vai fazer. Donald Trump é capaz de tudo. A gente vê como o mundo está, hoje mesmo, né, entra em vigor a taxação de 25% do aço e alumínio que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então você não tem uma guerra militar, mas temos uma guerra diplomática, uma guerra tarifária, vamos dizer assim, que para se transformar numa guerra militar é muito fácil, é simples, é rápido. Basta que uma China na vida resolva, né, entrar em briga com os Estados Unidos. A China ela tem interesses mundiais. A China ela tem investido em países periféricos como Argentina, Brasil, na América do Sul, fazendo portos, fazendo rodovias, para facilitar o transporte da sua venda. Porque o que a China faz? Vender produto de baixa qualidade, vender. Ela tem que exportar. Claro, tem produtos de boa qualidade também na China, de alto valor. Mas o que a China faz é vender coisas de bazar, né? Balde, bacia, né? Isso vende. Ela exporta bilhões, né? Que diga as lojas do empresário, de um grande empresário brasileiro que se veste de verde e amarelo. Ele importa da China, né? E vende aqui. Está se transformando num nacionalista. Sem detalhes, não vou entrar em detalhes. Mas então, um país como a China, ele tem condições de competir com os Estados Unidos. Porque ele também tem potência, ele também tem capital. Mas um país como a Argentina, como o Brasil, o que pode fazer se os Estados Unidos resolver taxar mais os produtos? Veja bem como a loucura do Donald Trump. A balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos. Né? Nós importamos mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. Mas ele resolveu taxar. Né? É uma coisa assustadora essa questão que a Europa, né, está passando por uma crise de falta de armamento, falta de defesa. Porque com o enfraquecimento da OTAN, óbvio, se os Estados Unidos saírem da OTAN, a Rússia de Vladimir Putin vai invadir outros países. Porque se o Donald Trump fizer um acordo com a Rússia de que a Ucrânia perca territórios, ora, pelo amor de Deus, né? Qualquer acordo que houver entre a Rússia e a Ucrânia, tem que ser a Rússia sair definitivamente da Ucrânia. Tá bom, ela não quer que a Ucrânia entre na OTAN. Ok, eu até aceito. Agora, a Ucrânia não pode perder território. Porque ela foi agredida. O Putin agrediu todos os direitos internacionais, ele rasgou os acordos internacionais, ele destruiu a ONU, ele destruiu todos os instrumentos de defesa, de persuasão, de negociação multilateral.
E ele fará outro, invadirá a Polônia, porque ele ficou com a faca, vamos dizer assim, com a faca e o queijo na mão, essa expressão brasileira. Ele está ainda com o apoio, com a anuência de Donald Trump, ele vai fazer o que ele quiser. E a Europa precisa se armar urgente. Agora, o problema é, a Europa tem condições de se armar? Pois é, aí diz aqui assim, o pior é que não. Segundo a matéria do Globo, diz assim, que estudos apontam que a necessidade da Ucrânia é maior do que todo o contingente europeu, né? A necessidade de guerra é de 1.400 tanques, 2.000 veículos de combate e 700 peças de artilharia. Só que a União Europeia não tem condições de fornecer isso. Que ela não tem, não é que ela não tenha tecnologia, ela tem tecnologia, mas ela não tem fábrica, ela não está preparada, ela não está pronta para atender às necessidades da Ucrânia. Ora, se ela não atende a necessidade da Ucrânia, também não atende a necessidade de uma invasão de outros países. O Putin pode invadir a Inglaterra, pode invadir a Alemanha, pode fazer o que ele quiser, se ele domina. Porque se a Rússia tomar a Ucrânia, porque se a Ucrânia, sem o apoio dos Estados Unidos, em um mês, em uma semana, a Rússia toma conta. Porque o que a Ucrânia tem de defesa é a proteção dos Estados Unidos. A hora que a OTAN deixar de apoiar, em um minuto o Putin invade a Ucrânia. Ele, para invadir a Alemanha, é um passo, porque é vizinho. Então, isso tem uma preocupação muito grave, né? Essa questão, hoje, o mundo vive uma guerra, né? Ela está vivendo uma guerra tributária, uma guerra tarifária, mas a falência das organizações internacionais como o ONU, como o OIT, como OMC, que eram órgãos que se reuniam para debater e chegar a acordos bilaterais ou multilaterais, né, com países, para que se pudesse encontrar uma harmonia, um equilíbrio comercial. Não é taxando em 25%, a Alemanha taxa em 25%, o Brasil vai taxa em 25%, a China tarifa em 25%, o Brasil também em 25%. Gente, isso não vai chegar a lugar nenhum. Hoje, lutaram tanto pela globalização, né, e que ela está consolidada, a globalização já é uma realidade, mas o Donald Trump está desmanchando essa tal globalização. Por quê? Porque ele quer, qual é a ideia central do Donald Trump? Levar para os Estados Unidos as fábricas que saíram dos Estados Unidos por questões de logística, por questões de valor de mão de obra, porque todo mundo correu para a China, correu para o México, vieram para o Brasil, instalar suas fábricas para produzir produtos que você manda para a indústria americana e monta o computador, monta o celular. Uma parte do celular é feita na China, a outra é feita na Coreia, a outra parte é feita no México. Isso é chamada globalização, porque eles procuram onde é barato produzir. A mão de obra na China é de graça quase. Um engenheiro americano deve ganhar $100 a hora. Um engenheiro na China, com muito mais formação, que o ensino na China é mais evoluído, melhor do que o ensino americano, é $100 no mês. Então as empresas foram para a China. Essa é a lógica, né? Mais ou menos por aí. E agora o Donald Trump quer abandonando a Europa, se fechando, né? Porque ele abandonou a Europa, diz, eu não preciso de ninguém, os Estados Unidos não precisam de ninguém. Gente, não é isso. O mundo não pode, você não pode dizer, eu não sou mais dependente. Nós hoje somos dependentes do mundo. Por exemplo, a internet, esses veículos que eu estou usando. Sem os Estados Unidos eu vou fazer o quê? Sem o YouTube eu vou fazer o quê? Se é uma empresa americana, eu acho que é americano o YouTube, nem sei se é. Na hora que ele quiser fechar esse canal no Brasil, acabou. Não tem mais comunicação no Brasil. Então nós não podemos viver. O Brasil agora dizer, não quero mais saber do YouTube, não quero mais saber. Não, não pode ser assim, né? Então o mundo passa por essas dificuldades. E uma situação mais complexa que eu imagino, que eu tenho pouco conhecimento, portanto não vou me alongar, é a questão do globalismo. Essa expressão, né, que o globalismo é uma coisa assustadora. É liderado pelos partidos de direita, como Bolsonaro aqui no Brasil, como aquela lá Le Pen na França, como aquela ministra da Itália, como na própria Alemanha. Chamado globalismo é o seguinte, não tem mais soberania.
Eles chegam num país, ele pode chegar no Brasil, saiam daí que agora eu sou americano. É você ver a ideia do Donald Trump. Ele quer a Groenlândia, porque sabe, tem interesse, eu vou lá e tomo. Eu quero o Panamá, vou lá e tomo. Eu quero o Canadá. Esse é o globalismo. Isso é o fim da soberania. Soberania territorial, soberania constitucional, como é o caso do Brasil, né? O Brasil, a nossa Constituição, o território brasileiro é amparado pela nossa Constituição. As leis constituídas no Brasil obedecem a uma Constituição, que é a nossa Constituição de 1988, e toda a infraestrutura do mundo também se compromete a respeitar as leis brasileiras. Com o globalismo, isso desaparece. É a ideia do lado Elon Musk. Ele chega lá e põe a empresa dele onde ele quiser, ele não determina, o governo brasileiro, para ele a legislação brasileira não tem valor. Porque o que tem que valer é o imperialismo americano, ou russo, ou chinês, por exemplo. Isso é muita loucura. É o fim do mundo. Né? A gente precisa de respeito. Né? Todo país merece ser respeitado. Você pode não concordar com, por exemplo, eu não concordo com as ditaduras de Cuba, com a ditadura do Panamá, e acho que é do Panamá, ou até hoje os Estados Unidos quer tomar um país, acho que é na Nicarágua, né, Daniel Ortega. Eu não concordo com a ditadura da Venezuela, mas eu tenho que respeitar a soberania. Eles têm uma Constituição, eles têm um povo. Eu não posso chegar agora, o Brasil, o presidente Lula não pode chegar na Bolívia e dizer, sai daí, ô Bolívia, sai daí, ô Venezuela, que eu vou, agora o Brasil vai tomar a Venezuela para si. Não pode, gente, tem que ter respeito. E o globalismo é isso. A tentativa de... Você vê, né, o filho de Jair Bolsonaro vive nos Estados Unidos pregando contra o Brasil. Pedindo, implorando, se ajoelhando, se humilhando para o Donald Trump fazer... vamos dizer assim, aplicar sanções ao Brasil. O filho de Jair Bolsonaro é ruim? Não, é a mentalidade globalista que eles têm, a mentalidade de direita, a mentalidade da direita do mundo, o fascismo italiano de 1920, 1922, que se transformou, não vou falar, né? Essa direita hoje, que domina parte do mundo, como Donald Trump nos Estados Unidos, o próprio Putin na Rússia, Bolsonaro aqui no Brasil, é o fascismo de 22 da Itália, que gerou a situação na Alemanha de 45. Né? Isso tudo é um processo. Não acabou. A questão de 45 na Alemanha, quando houve a perseguição a povos e pessoas de minorias, essa teoria da direita ela está hoje implantada no mundo com o Donald Trump. Você vê o que é que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos? É expulsando aqueles pobres ilegais nos Estados Unidos. Isso é uma tendência do fascismo italiano. Isso é um fascismo do que fez em 45 na Alemanha. Né? Como tem agora na Itália essa direita, como faz a Europa com relação aos africanos. A Europa destruiu a África, explorou o minério da África, arrancou, deixou a Europa sangrando de pobreza e hoje não deixa que o africano entre na Europa. Mas eles colonizaram a África, eles destruíram a África, comeram a economia, o petróleo. Comeram o petróleo, comeram o ouro, comeram o diamante, né? E levaram para a Europa. Esse colonialismo europeu destruiu a África. Hoje a África é o quê? É um pavio de pólvora. Um problema social gravíssimo. Em consequência de quê? Da exploração, né, dos europeus naquele continente. Que destruíram, tiraram os minérios, tiraram tudo. Arrancaram da África tudo. Eles tiveram a cara de pau de arrancar da África até a sua história. Quando eles dizem que a África não tinha história. Graças a Deus tem. O povo da África é forte, o povo da África é herói, sabe a sua história, né? Isso, aí o que essa situação, já vou encerrar, traz para o Brasil? Essa sensação de insegurança que se apropriou da Europa, né? Também nós podemos fazer uma analogia ao Brasil. Há quantos anos que o Brasil não investe em militar, na área militar? Os nossos navios são de 45, nossos porta-aviões são de 45. Né? Tudo nosso é velho. Eu me lembro quando o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, naquele dia que se votava
no Congresso Nacional a decisão se o voto ia ser impresso ou não, ele mandou que a Marinha desfilasse, seu Garnier, né? O senhor aceitou isso, né? No esplanada dos ministérios, fazendo uma ameaça, mostrando que ele tinha as Forças Armadas, inventaram aquela cascata do treinamento em terra da Marinha, né? E você vê os carros da Marinha pegando fogo, fumaçando, né? Você vê, se a gente entra numa guerra, a 1 quilômetro, o inimigo vê a fumaça subindo, olha lá, vem os carros da Marinha brasileira, ali vamos atacá-los. Você vê, nós estamos também desarmados. Tem acho que uma PEC, se eu não me engano, é do deputado do PT, que pede que o Brasil invista anualmente, é obrigatório, obrigar o Brasil a investir pelo menos 1,2% ou 2% do PIB em armamentos, em defesa militar. Porque nossas Forças Armadas, ela só é cara, como eu fiz no vídeo passado, no poder da Previdência Social. Agora, investimento em fuzil, em arma, em treinamento, nós não temos. O Brasil vive, nossos navios são, como eu falei, são de 45. Cadê o submarino brasileiro, né? Se tivermos um, é muito, com tecnologia provavelmente avançada. Se botar no fundo do mar, é capaz de não subir. Isso cria... mas o Brasil não tem conflito de guerra com ninguém. Gente, olha o seguinte, com o tal do globalismo, isso não existe, né? Se amanhã os americanos que acham que deve chegar no Brasil e tomar, como quer o Elon Musk, que as leis do Brasil não funcionem para ele, isso é uma forma de você tomar o país, né? Se o Supremo Tribunal Federal não enfrentar esse imperialismo americano, dizendo, olha, Elon Musk, você tem que incluir o seu representante legal no Brasil, isso é uma forma de domínio, né? Se deixarmos, como defende a direita, que o Supremo é uma ditadura, que proíbe que o YouTube funcione, que o TikTok, não sei o que, as redes sociais, não, elas têm que obedecer às regras do direito brasileiro. Então, mas com o globalismo, não adianta, o Brasil é um país que tem união com todos os povos. Mas no globalismo isso não existe, é a questão da imposição, como eu falei, é Donald Trump chegando aqui no Brasil e dizer, quem manda aqui sou eu, a lei que manda agora é a lei dos Estados Unidos. Então o Brasil tem que se armar, assim como a Europa. Agora, que é o caminho ideal? Não, eu acho que não é. Porque a gente precisava de fortalecer os organismos como a ONU para que encontrássemos situações negociadas e não a guerra como a gente está caminhando para isso. Gente, olha, muito obrigado e até sexta-feira.